vamos ver o que é que se passa, não acima, mas abaixo do solo. Isto é um exemplo, temos aqui um sobreiro, espero não estar aos gritos, tenho que falar assim, senão não se ouve, não é? Sim, está bom. Tá? Pronto. Vou-me inspirar, vou colocar a voz. É que sentado é um bocadinho mais difícil do que em pé, mas eu assim, senão as pessoas ali estão a ver, não estou a ver bem. Mas se quiseres podes ficar de pé, porque eu de manhã pus a câmera de maneira a que... então pronto. Portanto, o que nós vemos quando olhamos para um montado, vemos aqui uma árvore, até este montado tem alguns arbustozinhos, curtinhos, baixos no chão, mas não vemos outra coisa importante. Aqui diz falando de Helena Guimarães, não é Helena Guimarães, sou eu. Exato. O que é que não vemos? É o que está debaixo do chão. A rede intrincada de micélios que existem e de bactérias e da microfauna do solo, aquilo que nós não vemos. E, quiçá, será o mais importante para nós termos o nosso montado vivo e saudável. Claro que hoje em dia se fala já bastante deste assunto, mas aqui há umas décadas atrás ninguém falava deste assunto. Portanto, é uma coisa extraordinariamente recente. 10 anos na vida destas árvores é nada. Temos de ter noção disso. Quando estamos a falar de árvores que podem viver milhares de anos. E o que é que alguns destes micélios fazem? Conjugam-se e produzem aquilo que nós chamamos cogumelos, que é aquilo que é a única parte destes micélios que estão debaixo do solo que nós verdadeiramente vemos e assistimos. É aquilo que não nos nota, é aquilo que sai lá de baixo e está lá acima. Temos que olhar um bocadinho mais para o que não. A maior parte das vezes associamos os cogumelos à floresta. Pensamos na floresta, pensamos logo numa floresta muito úmida, numa floresta mais ou menos sombria, onde aparecem cogumelos. E que achamos que nos metem medo, porque associamos os cogumelos à decomposição unicamente, a decomposição é morte, os cogumelos são uma coisa estranha, que aparece num sítio escuro, só aparece às vezes, e não temos uma ideia, nós portugueses em geral, uma ideia muito positiva destes fungos que produzem cogumelos. No fundo, desconhecemos muito qual é o seu papel no ecossistema. Associamos muito, toda a gente diz, fungos de compositores, e não dizem mais nada. Nada mais errado. Existem muitos fungos que não são de compositores, se calhar mais do que 50%, mas é isso que nós associamos. Muitos deles decompõem. Aqui o que temos no meio é um fungo que é parasita de larvas de inseto, que poderá ser até usado em luta biológica. E temos aqui, finalmente, um micórrizo. Conseguimos a fotografia, a imagem não é ótima, mas vê-se aqui a ligação às raízes da árvore. Muitos deles têm este modo de vida. Então, a primeira imagem era aqui. Desculpe. A primeira fotografia. Aquela é um cogumelo de compositor. Está a ser produzido em tronco, porque é um cogumelo usado em tintura. Que nós conseguimos perceber que é de compositor. Porque eu só sei se um cogumelo é de compositor, parasita ou micorrízico, souber qual é a espécie. Se contrário, não sei. Só por olhar para o cogumelo, não sei como é que o fungo vive. Portanto, pus aqui umas imagens com um tronco, com um inseto a ser parasitado e o outro ali ao pé das raízes, para as pessoas perceberem o modo de vida, evidentemente. Mas de resto, não é esta a maneira que eu sei. É ao contrário. Primeiro sei qual é o nome dele, depois é que sei o que é que ele faz. Num montado saudável, num povoamento florestal saudável, o que é que nós temos? Temos mais ou menos 50-50 de espécies micorrízicas e espécies de compositores. Sendo, se eu disser algum termo que vocês não entendam, por favor, ponham o braço no ar e perguntem. Ok? Não quero que fiquem com dúvidas, porque depois não conseguem seguir
a explicação. Há aqui uma série de termos que, se calhar, são estranhos para vocês, mas são essenciais para podermos comunicar. Todos os micorrízicos são compositores? Não, exatamente ao contrário. Eu volto atrás. Obrigado pela questão. Existem fungos que produzem cogumelos que vivem decompondo substratos, como este que está aqui do lado do esquerdo. O que é que eles fazem? Lançam enzimas para o exterior, absorvem o resultado dessa digestão e vão decompondo materiais, sendo capazes de decompor materiais extremamente complexos, como hidrocarbonetos. E até decompõem vidro, que não tem nada para comer. Okay? São só ligações de sílica. E eles conseguem aproveitar a energia contida na ligação dos átomos de sílica. Eles decompõem basicamente tudo. Quando eu digo eles, estou a falar de um grupo imenso, são os compositores. São espécies muito diferentes umas das outras, obviamente. Uns decompõem madeira, outros decompõem luz do solo, outros decompõem folhas das árvores, outros decompõem cocó dos animais. Eles têm, alguns são mais, eles normalmente são específicos para a qualidade do substrato que estão a decompor. Ou seja, o teor de lignina, celulose e moléculas muito difíceis de compor, só alguns é que os conseguem fazer. Há outros que não, preferem já aproveitar o que outros já pré-compuseram. Okay? Ainda bem que a tua pergunta, porque eu não sei a vossa formação e é bom, se vocês me interpelarem, eu percebo que há pessoas que não sabem isto que eu explico. Outros, há um grupo, não será o maior, são parasitas. São parasitas de plantas, são parasitas de animais, outros são parasitas até nossos. Felizmente, aqueles que nos parasitam não produzem cogumelos, porque senão toda a gente sabia que tínhamos uma micose. Era um bocadinho desagradável. Mas outros que parasitam árvores, ou neste caso, esta larva de inseto, produzem cogumelos também. São um grupo mais restrito. Como é evidente, no ecossistema equilibrado, se os parasitas abundarem, não temos um ecossistema equilibrado. Supostamente, o ecossistema vai terminar, se for um parasita que mata os hospedeiros. E temos um grupo enorme, tão grande ou maior, nós compositores, que são os fungos micorrízicos. São fungos que ligam as suas hifas às raízes das árvores e vivem em simbiose. Desses fungos micorrízicos, nem todos produzem cogumelos. Estamos a falar aqui só de fungos que produzem cogumelos, como é que vivem. Okay? São os macrofungos. Macrofungos é o termo para fungos que são, como quando frutificam, dão cogumelos. Nem todos, não é? Aqueles fungos que colonizam a comida que a gente lá tem, a poder ser uma laranja, que apodrece de um dia para o outro. Temos uma laranja em casa, lindíssimas. De repente há uma, já está de um dia para o outro, já está cheio de fungos, não é? Acontece isso, toda a gente lhe aconteceu. É fácil, não é preciso muito. Esses fungos não produzem cogumelos, mas produzem todos esporos. Produzem cogumelos, não produzem cogumelos, todos eles produzem esporos. Os que produzem cogumelos, lá vamos perceber porquê. Porque é que escolheram esta alternativa. As micorrizas, por exemplo, as micorrizas são fungos também. A micorriza é a zona de contacto entre o fungo e a planta. Okay. Chamamos fungos micorrízicos aos que formam micorrizas. Ok. Mas nem todos os fungos micorrízicos produzem cogumelos. E nem todos os fungos que produzem cogumelos são micorrízicos. Deste grupo de macrofungos, são os fungos que produzem estruturas que a gente vê ao olho nu, chamamos aqui, em Portugal não distinguimos os comestíveis dos não comestíveis, chamamos cogumelos a tudo. Todos produzem cogumelos. Portanto, temos muitos que são micorrízicos. Ligam-se às raízes das plantas e vivem em simbiose com elas. Numa simbiose verdadeira. A árvore alimenta o fungo, que não é capaz de se alimentar sozinho. Já percebemos? Ele tem que ter matéria orgânica ou alguém tem que lhe dar. Porque ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, ao contrário das plantas. Mas vai ajudar a planta. Isso eu ia explicar um pouco mais à frente, agora aproveitar com a dúvida em que a planta vai nitidamente beneficiar de ele ir buscar água, fósforo, azoto e outros nutrientes
e de fazer outras coisas mais complexas. Ele presta inúmeros serviços à planta, enquanto que é lá ele que o alimenta. Mas ele presta muitos serviços. Portanto, estava eu a dizer, num ecossistema equilibrado, a quantidade de micorrízicos, de fungos, filamentosos, produzem cogumelos, que são micorrízicos, e os que são compositores, há uma proporção mais ou menos equilibrada. Isto depende do povoamento, depende de se o povoamento é puro, se o povoamento é misto, quais são as espécies florestais que estamos a falar, mas mais ou menos, um bocadinho mais micorrízicos do que compositores, mas até aos 50 o ecossistema está equilibrado. E vocês perguntam, como é que a gente sabe isso? Depois tenho que ir apanhar os cogumelos, identificá-los e ver quais são. Não há outra maneira, porque existem espécies que são outonais, existem espécies que são no inverno, arrastam-se um bocadinho até o início da primavera, portanto, nem sempre frutificam todos os anos, tal e qual como há árvores que não dão fruto todos os anos, tal e qual como há árvores que só dão fruto numa altura do ano. Aqui os fungos também só frutificam, não é? Porque o cogumelo é uma espécie da maçã da árvore, que é um micélio, só frutificam na altura que geneticamente estão preparados para tal, influenciados pelas condições atmosféricas, mas isso também é fruta. Também sabemos que se o ano for atípico, também não vamos ter frutos na mesma quantidade e qualidade que temos nos outros anos. É exatamente a mesma coisa. Então, o que é que são esses fungos de compositores? Temos aqui alguns exemplos, que era aquilo que eu estava a explicar, não sei se São não. os sapróbios. Exato, sapróbios são os compositores, ok? Porque antigamente chamavam-se saprófitos, mas fito é um sufixo que quer dizer planta, e eles não são plantas. Bios quer dizer vida, quer dizer ser. Consegui, sapróbios será o mais correto. Dizer que é a mesma coisa que compositores. Uns estão a decompor o humus do solo, este aqui está a parasitar, a decompor um ramo caído de sobreiro, estes também decompõem humus ainda mais fino, e este aqui é um ciato que está a parasitar uns cocós de animais. É só para perceberem, eles decompõem. Se não fossem estes fungos compositores, estávamos desgraçados, porque o lixo e os restos e tudo mais já não cabiam neste planeta. Fossem os fungos e as bactérias compositores que conseguem reciclar toda a matéria. Para as árvores, sem dúvida, aquilo são os parasitas, está ali 1% de parasitas, não deve ser muito mais. Armilárias, não sei se sabem o que é que são, os cogumelos castanhos, que aparecem assim como está ali em tufo, na base, às vezes, de alguns sobreiros. Este fungo é parasita. No início dizia-se, não, ele é decompositor, mas não sei o quê, hoje em dia já sabemos que não, ele é mesmo parasita. É preciso ter cuidado, não deixar, ou se conseguirmos observar este fungo montado, recolher os cogumelos e não deixar que os esporos se andem a espalhar livremente, é o que devemos fazer. Então, eu conheço um senhor que ouviu as minhas explicações, gostou tanto dos cogumelos, achou isto tudo tão espetacular, que disse que começou a apanhar todos os cogumelos que tinha e começou a espalhar tudo por todo lado. Eu disse, não. Os micorrízicos, sim, agora, compositores e parasitas, você não os conhece. Então, como é que eu faço? Tem que os saber identificar. Não há outra maneira. Não há outra maneira, senão nós sabemos identificar uma ovelha e uma cabra, não é? Se nós não soubéssemos, tínhamos ali os bichos a cruzar-se uns com os outros, nem sabíamos o que era, aquele não pegava, estávamos muito tristes, não tínhamos crias e andávamos ali a meter animais de espécies diferentes a tentarem se cruzar. Não nos passa pela cabeça, porque nós identificamos perfeitamente esses animais porque estamos habituados desde pequenos que sabemos o que é. Mas se um extraterrestre viesse aqui à Terra, não sabia. Porque as cabras e as ovelhas não são para cruzar, são as ovelhas com as ovelhas. Portanto, faria isto. E aqui nos fundos também é preciso conhecê-los. É preciso saber o que é que estamos a fazer. Se queremos preparar aqueles que auxiliam o montado e não aqueles que o vão danificar ainda mais. E depois temos finalmente os micorrízicos, que estão deste lado, em que aqui em cima temos lúculas e lactários.
são os mais abundantes em áreas de montagem. Não se comem, eu vou dizer toda a gente, não são tóxicos, mas eu não vou aconselhar as pessoas a comê-los, exatamente para que façam a sua função ecológica e fiquem lá. As lactárias parece que deitam assim no leite, mesmo, por isso já não são mais ou menos fáceis de identificar. Temos fungos micorrízicos que não produzem cogumelos, que não são macrofungos. Eu estou só a mostrar ali a pontinha da micorriza de uma tomentelas, que são os mais comuns nas áreas de montagem. Temos outros que parecem um puffball, parecem um puff. Depois, quando abrem, libertam os seus esporos. Também são muito comuns, não se comem, são muito bons para inocular, são pioneiros, são ótimos para inocular as árvores, para as colocar na terra e elas viverem. E depois temos dois, já aparecem em fases, digamos, mais maduras do montado, em particular os boletos, que são estes que estão aqui, e as amanitas de Césares, que são cogumelos comestíveis e que são outra rentabilidade, uma externalidade que nós podemos retirar do montado, que são cogumelos para comer. É preciso saber identificá-los com alguém que ensine e alguém que saiba. Não é como eu ouvi na televisão no outro dia, uma menina de 10 anos, muito inteligente e esperta, a falar de cogumelos, e a entrevistadora disse, com 10 anos já é uma especialista. Pronto, estes programas da televisão um bocadinho de poucos, eu vi aquilo também e disse, olha, apareceram cogumelos, vai ver. Eu fui ver, sim. Que se cada pessoa que souber mais de nós num assunto, nós dissermos que é um especialista, estamos a cometer um erro muito grave. Porque se nós não dominamos aquele assunto, sabemos lá quem é o especialista. Nem critério temos para isso. Portanto, não, é bom que não digam estas coisas, que a coitadinha da criança com 10 anos sabe imenso, com 10 anos, sobre cogumelos porque gosta, e desde pequenina, mas não é uma especialista, obviamente. Já sabe muito mais do que me queria, às vezes alguns adultos. Nada de confusão. Então, o que é que são as micorrizas? Estou a perguntar. As micorrizas, estou aqui, está aqui um esquema muito clássico de micorrizas, não sei se alguém conhece isto, são as micorrizas típicas. Aqueles tais que formam cogumelos são ectomicorrízicos. Porquê? Isto é uma raiz em corte, hein? Estão a ver um corte transversal de uma raiz, isto é a zona do centro da raiz, isto é a zona mais externa. Os ectomicorrízicos chamam-se ecto quer dizer de fora, exatamente porque ficam na camada mais superficial da raiz, fazem ali, parece uma fartura, à volta da raiz, e não penetram dentro das células. Ligam-se entre células. Temos outro tipo de fungos micorrízicos que não formam cogumelos, que são do mesmo grupo daqueles fungos que fazem bolores no pão e que a gente tem em casa, são do mesmo grupo, mas estes associam-se às raízes, em parte mais raízes herbáceas, e são endomicorrízicos, porque as hifas entram dentro das células e vêm quase até a endoderme da raiz. Não sei se vocês sabem, a raiz tem uma zona exterior, que é um córtex, e tem uma zona interior, que é uma zona medular. Vocês veem uma cenoura, e às vezes não querem aquela parte do meio da cenoura, que é muito dura, tem fibras, não é? Pronto, aquela zona mais mesmo no centro, realmente tem muitas fibras. Eles entram até aqui. São fungos que estão muito estudados e são muito usados para inocular plantas herbáceas, nomeadamente plantas que nós comemos na agricultura, são muito usadas. Há muitos estudos feitos com os fungos endomicorrízicos. Prova-se perfeitamente o papel que eles têm a auxiliar as plantas e não é de estranhar, estamos a falar de plantas anuais. Portanto, estudos feitos em plantas anuais que eu posso meter num vaso, eu tenho dados com uma rapidez e uma fiabilidade que não posso comparar com as centenas de anos de uma árvore, em que já sabemos muita coisa, mas devagarinho, e ninguém pode fazer um estudo aturado sobre isso, porque nós não vivemos tempo suficiente para isso, nem conseguimos arranjar uma geração de cientistas, 500 anos, a trabalhar para saber como é que a árvore reage. Okay? Compreendam isto, às vezes as pessoas querem, mas isso é mesmo provar. Com árvores é difícil.
uma pessoa ainda não vive nem um quinto do tempo que a árvore vai viver. Depois temos micorrizas arbutoides, que são aquelas micorrizas que há fungos que formam com plantas da família do medronheiro e dos tóxicos e que têm uma característica mais ou menos entre as outras duas. Formam um mantozinho exterior mais incipiente e penetram também dentro das células. Fazem um misto. Alguns, isto tem a ver com a dupla fungo-planta, que tipo de micorriza se forma. Ou seja, o fungo quer infectar, isto é uma raiz não micorrizana, com pelos radiculares, que é a grande distinção. Tem muito mais pelos, estas não têm. O fungo, quando encontra a raiz da planta, emite sinais químicos parecidos com as hormonas vegetais, para que a planta não rejeite que o fungo se ligue à sua raiz. Se há sintonia, o fungo liga-se. Se não há sintonia, o fungo vai à procura de outra planta que o aceite. Neste caso, eles são muito menos, não se intrometem tanto com a raiz. Ficam mais por cima, andam no intervalo das células, não o perturbam tanto. Estes não, estes entram mais dentro. Algumas árvores, a oliveira, por exemplo, e a nogueira, ligam-se a fungos endomicorrízicos. Não são capazes de se ligar a fungos ectomicorrízicos, ou os fungos ectomicorrízicos não têm interesse em se ligar a elas. Não sabemos muito bem, em termos de evolução, o que é que sucedeu. Aqui não aconteceu esta relação. Apesar de nós, em laboratório, às vezes conseguirmos obrigar estes casamentos organizados. E aqui estas micorrízas são as mais interessantes, que são as mais plásticas. É um bocadinho, são mantezinho por fora, mas entram dentro das raízes, e há muitos fungos que fazem esta micorrização. A raiz não micorrizada tem mais pelos e tem menos capacidade de ir buscar água e nutrientes. Porquê? Porque os fungos conseguem digerir materiais, absorver nutrientes e fornecer à planta diretamente. E são capazes de ir buscar água onde a planta nunca seria capaz de buscar. Eles são uma extensão de quilómetros das raízes da planta. É uma questão da distribuição ser suficiente para todos. Eles são capazes de fazer isto e fazem. Só por isso é que as plantas aceitam esta reunião. Elas estão, no fundo, a alimentá-los, e não é pouco. E eles são glutões. Eles querem muita energia. Há estudos feitos, não é em Portugal, mas no estrangeiro, são estudos extraordinariamente poderosos, com marcadores para saber onde é que andam as substâncias que estão na floresta, a loucura que isto é, e conseguiram descobrir que obrigam a planta a fazer desde 4 a 10 vezes mais fotossíntese só para alimentar os parceiros. Ora, se a planta faz isto, é porque grande vantagem lhes dá esta ligação com os fungos. Senão não fazia. As plantas, os fungos e as bactérias têm a sua inteligência. Não é como a nossa. Nós temos esta ideia, o homem, nós é que somos o ser inteligente. E definimos a inteligência como uma série de capacidades que até hoje em dia estão a ser um bocadinho postas em causa por nós mesmos. Okay? Nós próprios fomos variando. Os outros seres vivos também têm a sua inteligência, em que sendo que a inteligência é a capacidade de sobreviver, de se reproduzir e deixar descendentes. Isto é inteligência. E então eles também têm a outro ritmo, de outra forma, muito mais calmos, muito mais lentos do que nós. As plantas mexem-se, as plantas comunicam, as plantas emitem sinais, mas não são receptíveis para nós, porque são químicos, mas para os fungos são. Os fungos entendem muito bem a química e a bioquímica, têm um prémio Nobel lá nos seres vivos, que vai para os fungos. Eles são férteis a produzir substâncias químicas extraordinariamente discretas. Aquilo que vocês sabem que é o bolor, que vocês conhecem, é o corpo dos fungos filamentosos. São fios fininhos, discretos, que nós nem vemos onde é que estão, completamente anulam, não têm cabeça, não têm folhas e raiz, não têm olhinhos e boca, nada. São tão evoluídos como nós, ou como um sobrano. Mas não investiram em estruturar um corpo vistoso e diferenciado. Agora, na parte bioquímica, mandam nisto tudo. Eles
porque são capazes de produzir substâncias que nós nem imaginamos quais são para fazer coisas que nem sabemos o que eles estão a fazer. São os reinos da comunicação deles. Isso para nós, gostamos mais daquilo que vemos e que apalpamos, aquilo que para nós é um mistério absoluto, não é? E é difícil de discernir. Então temos aqui uns exemplos do fungo, da micorriza e do cogumelo que é produzido por este fungo. Uma vez parece quase uma fartura. A raiz está toda envolvida por um novelo de temos aqui, por exemplo, existem fungos que são muito específicos com que plantas se vão ligar e querem só aquela planta ou plantas daquele grupo que escolheram, evoluíram em conjunto nesse ser. E essas plantas querem muito que esse fungo apareça para elas e elas viverem mais sanas. É o caso do Apoário xistófilo, que se liga exclusivamente a plantas da família dos cistos, as cistáceas, que é a esteva, o sargaço, a roselha, nós conhecemos aqui os malos. E ele liga-se exclusivamente, muito exclusivo. Temos outros, como, por exemplo, a Amanita muscaria, o cogumelo vermelho das pintinhas brancas, que ainda por cima não é uma espécie, é um complexo de espécies e tem uma data de variedades, que, desculpem lá a expressão, isto depois podem cortar do som, é uma Maria vai com as outras. É que a micorriza com tudo, é arbustos, é árvores, é da família do pinheiro, é das folhosas, é das que são semifilhosas, como o sobreiro, por aí fora. Não, está tudo bem para ela, desde que haja ali uma árvorezinha ou um arbusto a quem se ligar, cá está ela, é muito bem aceito por todos eles, é um cogumelo que hoje em dia raramente vejo, desde que descobriram. Isto serve, além de matar moscas, isso é que se chama moscário, para fazer outra, para também matar pessoas, às vezes, e para dar assim um bocado de moca, andou toda a gente para ir apanhar estes cogumelos, não se vê em lado nenhum. Aviso desde já que se existirem experimentalistas, porque os há em todas as idades, credos, religiões, tenham atenção, vão à net, vejam o que é que querem experimentar cogumelos tóxicos, alucinogénicos, há vários que podem fazer com segurança. Este não. É um cogumelo silvestre, como estão a perceber, só existe na natureza. Não temos a certeza de quais as substâncias que cada um deles tem. Eles não são todos iguais, são todos diferentes. E tem um componente inseticida forte. Por isso é que se chama Amanita mata-moscas. Tira-se esta partículazinha, mete-se num prato, isto atrai as moscas, que vêm atraídas por aquele odor que nós não sentimos, e depois comem aquele líquido e ficam lá. Portanto, estão a perceber, também agarrar na lata de bumbum por dentro da boca, ninguém vai fazer isto, seca no cabelo. Portanto, também ninguém, não aconselho, há outros cogumelos alucinogénicos que conhecem perfeitamente os sintomas e têm gostado de experimentar. Este não. Mas recomendo experimentar. Acho que a conclusão é não, não é? Mas... Isto é horrível. Eu sou uma espécie de Obelix que caí no pote quando era pequeno, ok? Portanto, é assim, até um comprimidozinho talvez na cabeça me dá uns efeitos loucos. Portanto, eu nunca consumi drogas mais fortes do que isso, porque tenho um bocado de receio o que é que me pode acontecer. Eu reajo aos medicamentos e a várias coisas de forma efusiva. Portanto, acho que nunca me atrevi a experimentar coisas mais fortes. Mas há quem goste e quem percebe, e na net está tudo descrito, quais são os efeitos, o que é que vai acontecer. Também já me contaram outras pessoas. Vem, o que é que eu disse? Já comeste, o que é que sentes? Também senti curiosidade. Vi cores, mas eu não sou daltónica, eu também vejo cores. Tive assim sensações, mas eu também tenho sensações. Diz-me uma coisa que vale a pena, diferente. Ninguém me diz. Só me dizem isto. Veem cores, sensações, eu tenho muita imaginação. Eu sonho a cores, eu não. Celeste, eu peço desculpa, mas eu gostava só de focar, porque nós acabamos a sessão às 13 e faltam 15 minutos para as 3. E então, se calhar. Não faz mal. Temos aqui outro boleto que
há o Letzedulis, o Laereus, o Reticulatus e o Pinófilos. Temos um exemplo de 4 espécies muito parecidas, muito próximas, em que o Edulis se liga com o sobreiro e com o castanheiro, o Reticulatus mais com os arbustos e o Aereus, e temos o Pinófilos com as gimnosféricas. Também cá houve uma divergência neste grupo em que eles foram escolher os seus parceiros. E aqui um exemplo de um que só se liga com os gimnosféricas, com plantas da família do pinhão, que é um isopólogo, que é hipógeo, é um cogumelo que fica debaixo do chão, e temos de sacar para fora. Se calhar já viram, é assim fofinho. Portanto, os fungos, eu não quarto para falar é isso. Supostamente estaríamos já na parte das questões, mas se calhar quanto tempo é que tu precisas ainda para falar? Então, se calhar eu pergunto agora se há questões e posso ver aqui na... Eu sei, mas nós temos um horário, temos um calendário que temos de respeitar. O som da engenheira, não é? Nós começámos mais tarde, tem que dar um bocadinho de tolerância. Eu estou aqui avance direto à meta. fazer aqui uma troca. Ajuda-me aqui, se faz favor. Usamos mais um bocadinho. Deixa-me só ver aqui se há alguma questão. Direcionado um bocadinho à apresentação. Aí do lado não temos questões? Não, só é Não? só do som. Ok. Eu já Alguma fui. questão aqui na parte da audiência para já? Já sei o que é que a empresa quer, já percebi, mas há alguma questão? Não? Ok, então, Celeste, força. Continuo? Pronto. Continua, força. Até os fungos, como é que eles falam com as árvores? Mas isso agora parece que está a fazer até eco. É? Ainda há Vê bocado lá. não, pois isso não estava assim. Agora as pessoas, se calhar, já vão ouvir melhor. Ouvi melhor, eles estavam a ouvir bem a mim. Ok. Pois eles disseram isso, queres ver? Já há aqui. Pois, eles mudaram os equipamentos de sítio. Eu não tenho a culpa, eu estava quase aos gritos. Portanto, como é que eles falam com as árvores? Eles falam com elas, quimicamente, obviamente, como eu já vos disse. E falam com elas há muito tempo. Pensamos que foram os fungos que ensinaram as primeiras plantas terrestres a fazer raízes. As primeiras plantas terrestres não têm raízes, nem feixes vasculares sequer. E que foram os fungos que lhes ensinaram como é que se fazia e elas, a partir daí, começaram a fazer. Há provas porque houve trocas de material genético entre plantas e fungos. Isto, os paleontólogos e os paleobotânicos já conseguiram provar isso e, portanto, houve aqui uma mistura e quando há esta infecção das raízes e foi daí que nasceu essa ligação. Isto é só para vocês verem, estas bolas aqui a vermelho são grupos de fungos micorrízicos, as azuis de fungos de castanho, aqui assim, fungos de compositores. Estes verdes são os grupos de micorrízicos e aqui amarelo um grupo mais atual. Portanto, ao longo da evolução, aqui assim, até aqui assim, só existiam pinheiros, a partir daqui já há plantas com flor e com fruto, e portanto esta ligação é muito antiga, mas já os musgos são biotróficos, os fetos são biotróficos, portanto os fungos ligam-se às raízes praticamente todas as plantas, não são os mesmos fungos. Então, que funções têm essas? O fungo é capaz de intercambiar nutrientes, não só dele com a árvore, mas entre todas as árvores daquela população, a que ele estiver ligado. Protege a árvore de contaminantes e de toxinas, degradando essas substâncias, e também protege a árvore do ataque de micorrízicos. O que é que eles fazem? Fazem uma Wood Wide Web, eles ligam-se vários a uma árvore, que se vão ligar às plantas, comunicam entre outras, trocam alimento de planta em planta, o fungo recebe açúcares de uma planta e pode transmiti-los a outra. E isto é que é fantástico, ou seja, há uma verdadeira simbiose.
O fungo não quer só para si. O fungo tem noção, e é aqui que eu falo, entre aspas, de inteligência, que manter o povoamento saudável é manter a sua própria existência. Ao contrário de nós, manifestam uma maior consciência ecológica, portanto, temos que aprender alguma coisa com os fungos. Percebem-me, não é? Tal e qual como o nosso corpo é saudável, quando os micro-organismos que vivem todos dentro e na superfície do nosso corpo estão em equilíbrio, caso contrário começamos a ter problemas de estômago, problemas de barriga, problemas de pele, dores nas articulações. Também os ecossistemas saudáveis em equilíbrio, em que a biodiversidade é respeitada, em que todos os micro-organismos e macro-organismos vivem em sintonia, estão bem, ao contrário de um ecossistema empobrecido, em particular quando o solo é perturbado. E era aqui que eu queria chegar. Então, o que é que nós podemos fazer para salvaguardar os nossos povoamentos florestais, sejam eles quais forem? É manter a sanidade do que está abaixo do solo. Vocês já andaram a falar do que estava acima, agora vamos falar do que está abaixo. E como é que podemos reparar os danos? Isto é o que já se sabe, estes pontos aqui foram estudos que já foram feitos. O controle do subcoberto tem que ter o mínimo de mobilização e peso em cima do solo. Acho que vocês já ouvem isto a propósito de outro tipo de explorações agrícolas, mas de facto isto é verdade para todas e mais algumas. E ultimamente ninguém respeita não tocar perto da zona do sobreiro, rapa-se o solo até ao tronco, não se deixam lá plantas, andam a dizer que há muitas plantas que estão no montado que propagam doenças, então rapa-se tudo, limpa-se tudo, não se deixa lá nada. Pois estamos a degradar o solo sem saber. O pisoteio excessivo e a compactação do solo, porque hoje em dia as coisas são feitas com máquinas muito pesadas e que só o facto de andarem lá estão a compactar as raízes e a diminuir o arejamento do solo e, portanto, a diminuir a biodiversidade do solo. Evitar excesso de matéria orgânica, animal ou fertilizantes, que vai perturbar a microbiologia do solo, vai fazer uma espécie de eutrofização do solo. Toda a gente sabe que na água, se metermos matéria orgânica a mais na água, vamos ter água eutrofizada e as plantas que fazem fotossíntese não conseguem sobreviver. Ok, eutrofizado quer dizer com matéria orgânica a mais. Ok? Como quando estavam no outro dia a ser uma notícia numa zona do Tejo completamente poluída, com matéria orgânica e tudo castanho, e a dizerem, os peixes a morrerem. Toda a gente na água sabe que largar resíduos orgânicos em excesso na água vai matar tudo o que lá está. Toda a gente sabe isso. Agora no solo, ninguém sabe. Não percebem que é exatamente a mesma coisa. Portanto, tudo o que seja matéria orgânica em excesso, e agora aqui podem perguntar o que é o excesso, matéria orgânica em excesso vai eutrofizar os solos, vai fazer com que o número de compositores dispare em flecha, ok? E o número dos micorrízicos baixe muito, com prejuízo para as raízes das árvores. Também a gestão em termos da radiação é importante, porque a radiação, dos organismos que vivem no solo, e nem estou a falar dos fungos, obviamente, necessitam de luz, portanto também é necessário, aqui no nosso caso dos montados e provavelmente do pinheiro manso, também não é preciso preocupar-nos com isto, estou a ser mais generalista, estou a falar em florestas densas de pinheiro bravo, por exemplo. Evitar a colheita excessiva de cogumelos. Isto é uma problemática diferente. A colheita excessiva não existe, os cogumelos existem para serem colhidos, os fungos produzem cogumelos para libertar os seus esporos de uma forma cara e exótica, podiam libertar esporos como libertam os bolores que a gente vê na nossa casa, ou nos nossos alimentos, não, produzem um cogumelo, tem uma data de biomassa, é uma coisa esquisita, portanto o cogumelo é para ser transportado e para que os esporos que o cogumelo tenham sejam libertados noutro sítio qualquer, ok? Portanto, a colheita excessiva é a colheita errada, é a colheita feita de forma errada, perturbando demasiado o solo, colhendo cogumelos que ainda não estão nem perto nem de longe maduros, portanto não os deixando completar a sua função ecológica,
colhendo todos os que lá estão, não deixando que nenhum fique para dar esporos, e, portanto, eu meti aqui, porque antes dizia-se que não se deviam apanhar muitos, ainda há muita polémica. Há espécies que reagem de uma forma, há espécies que reagem de outra, não é um assunto generalizado. O que é que devemos fazer? Devemos fazer o que for preciso para repor o equilíbrio, que é micorrizar plantas. Plantas micorrizadas hoje? Podem. Micorrizar plantas para que possamos colocá-las no campo que vão auxiliar. O quê? Temos que estudar primeiro o que é que existe, ver o que é que falta para saber o que é que devemos de pôr. E, essencialmente, através de arbustos. Os arbustos não podem sair no solo. Os arbustos são o reservatório de toda a massa microbiana que existe nos espaços florestais. Os arbustos são importantes. Os arbustos não são para serem todos rapados. Os arbustos não são os causadores de incêndios. Desculpem, mas isso foi uma coisa que inventaram há 3 anos esta parte. Sempre houve arbustos. Vão para barrancos, está aquilo cheio de estevas e montes, nunca houve ali um incêndio. Não são os arbustos que causam os incêndios, são outras coisas. E se há alguma planta que esteja na base dos incêndios terem aumentado imenso em Portugal, não são os arbustos. É uma árvore, e vocês sabem qual. É aquela que prometeram que não iam continuar a plantar. É aquela que um país tão pequeno como o nosso tem a área maior da Europa de plantação. É essa. Não vamos, podem rapar os arbustos todos que quiserem, darem cabo do solo e darem cabo da biodiversidade. Mas garanto-vos uma coisa, enquanto continuarem a plantar eucaliptos, não vão parar os fogos. Pode ser que algum dia alguém ouça o que eu digo. No nosso laboratório, pertence, está ali ICAM, esqueceu-me de mudar para MED, que a gente mudou de ICAM para MED. O que é que nós fazemos? Fazemos a avaliação dos fungos que existem em povoamentos florestais, produzimos plantas inoculadas e depois vamos instalá-las e já agora só esta à parte, e quando é possível colher os frutos. Isto é só cogumelos comestíveis que vocês estão aqui a ver. Foi um bom ano. Nem todos são bons. Fizemos um projeto com micorrização com túbaras, que são um cogumelo muito colhido aqui no Alentejo, são as trufas do deserto, e conseguimos casá-lo com um arbusto, esse arbusto. E também este processo que está aqui representado, plantas micorrizadas, instalação, produção, e felizmente que a legislação ainda não avançou muito, mas já avançou qualquer coisa. A maior parte das propriedades tem uma placa a dizer que é proibido apanhar cogumelos, as pessoas verdaram as herdades, as pessoas não entram. Se eu quero dizer à pessoa ter rentabilidade dos cogumelos da sua herdade, a pessoa dos cogumelos tem que os apanhar e tem que ser para ela. Não pode ser para quem vá vandalizar os terrenos e apanhar os cogumelos que não são dela. Okay? Os cogumelos que são de todos nós são aqueles que são de terrenos baldios e aqueles que são de áreas comuns do Estado, se for permitido, a quantidade de cogumelos pode ser colhida. Por exemplo, em áreas protegidas há certas espécies que não podem ser colhidas, há outras que podem e há uma quantidade definida. No local de cada um é que sabe como é que vai gerir, como também gera floresta, também devia gerir os seus recursos micológicos. Muitas vezes não o faz por desconhecimento e não o faz porque a lei também diz que as árvores têm que ser contadas e têm que ser medidas e tem que ser programado o que é que se vai fazer com as árvores, mas ninguém diz o que é que se faz com o solo. E está mal, porque as pessoas também muitas vezes não fazem por mal, fazem por puro desconhecimento. Neste momento estamos a tentar ir um pouco mais à frente com um projeto que temos aqui no MED e estamos a estudar de que maneira poderemos fazer várias coisas para ajudar sobreiros que estão em mau estado numa área degradada e numa área saudável, recolhendo amostras, quer de folhas das árvores, que são um bom indicador do estado de sanidade e da qualidade da cortiça, isto é em sobreiro, recolhendo os cogumelos que surgem, mas completando essa informação com estudo do solo, nutrientes, e o NGS é uma maneira de identificar todos os fungos que estão no solo de uma maneira um pouco mais cara e mais complicada através da biologia molecular. Ficamos a saber o que é que existe de um lado, o que é que não existe do outro, sejam eles quais forem, o que é que isto nos dá, o nome das espécies. E nós depois é que vamos ver
quantos parasitas, quantos decompositores, quantos micorrízicos, e tentar ver o que é que se pode fazer. A partir daqui vamos planear um ensaio para tentar recuperar a área que não está tão boa. Isto é só um exemplo de como é que os fungos falam com as árvores, em que está aqui azoto, potássio e fósforo, e como veem, esta é a árvore-mãe, e através das hifas do fungo que aqui estão, leva nutrientes às árvores filhas. Isto foi provado, já vos disse, com muito dinheiro, muita gente e uma floresta completamente vedada, através de marcadores nas moléculas orgânicas. Portanto, imaginar que projeto é este, uma coisa louca, de andarem a marcar moléculas e a identificar por onde é que elas viajaram e para onde é que elas foram. Conseguiram provar que sim, é verdade. Essas moléculas passam da árvore-mãe para as árvores filhas e aqui o senhor intermediário, que é o fungo, fica com uma parte para ele se alimentar. Curiosamente, eles são capazes de ser altruístas ao ponto de não comerem e darem a outros. E também existem plantas que parasitam fungos micorrízicos. Espantem-se. Há orquídeas que comem, vocês sabem que há muitas orquídeas parasitas, não é? As pessoas sabem isso. Há orquídeas que são epífitas e há outras parasitas. Há orquídeas que aproveitam-se dos fungos, pensando ele que se vão ligar com uma planta que lhe vai dar de comer e parasitam-nos. Já perceberam que os fungos estão ligados com muitas plantas na natureza, não é só com uma e com plantas de várias espécies, senão coitados dos fungos. Então estas aproveitam-se, ligam-se, mas é para ir lá buscar qualquer coisita para comer. E pronto, acho que fui mais rápida que eu pude, já acabei.